Antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir desculpas pela suadeira. Belo Horizonte está um forno, uma coisa horrorosa, quase 40 graus na sombra. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na lição 2, Débora, fazendo a diferença em ações e palavra, EBD Jovens. Toda a sociedade necessita de pessoas com a capacidade para exercerem juízo, pessoas com discernimento e senso crítico para julgar conflitos e questões sociais ou coletivas com base em um sistema legal codificado ou baseado em costumes. Em nossos dias, denominamos a essas pessoas de juízes. O povo de Israel tem um livro com o nome de Juízes, onde são descritas histórias de pessoas que se destacam não apenas pelo senso crítico e pelo discernimento, mas também por terem sido usados por Deus para trazer livramento aos hebreus. Neste vídeo trataremos da história de uma juíza, Débora. Para isso, olharemos a narrativa acerca do povo de Israel no livro de Juízes, que mostra que, para os hebreus, a entrada na terra prometida com a espiritualidade de Josué não se manteve, após a morte do grande general, e que o povo de Deus não se comportou como tal antes da monarquia. Os bons e os maus exemplos, Débora tem a sua história narrada com um contexto de opressão, onde ela foi usada por Deus para, juntamente com Baraque, trazer livramento a Israel. Trata-se de uma história que fala acerca da fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Lembremos-nos de que tais fatos não se distanciam do nosso cotidiano, da nossa atualidade, pois somos constantemente desafiados a obedecer a Deus, ajudando uns aos outros. Não deixa de se inscrever em nosso canal. O primeiro tópico da lição de hoje, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. O livro de Juízes é precedido de um contexto histórico. Os filhos de Israel vieram de uma escravidão rumo à liberdade, mas até chegarem à terra que lhes fora prometido pelo Senhor, eles passaram em torno de 40 anos errantes no deserto até aprenderem a confiar em Deus e a ser fiéis a Ele. A rebeldia dos hebreus destemperou até o homem Moisés que, ordenado pelo Senhor a falar para uma rocha, bateu nela, sendo tal postura motivo para que ele fosse impedido por Deus de entrar na terra que o Senhor prometera aos seus descendentes, ou seja, aos descendentes de Abraão. Deus manteve a promessa que fizera aos patriarcas? Sim. Os hebreus receberam dele cidades que eles mesmos não construíram, moraram em casas cheias de bens, bebendo água de poços que não cavaram, usufruindo de plantações que eles mesmos sequer tinham semeado. O Senhor havia lhes dado tudo, porém, com a observação de que não poderiam esquecer-se dele. Dele quem? Do Senhor que os tirou da terra do Egito. Deuteronômio capítulo 6, verso 10 ao 15. Mas como a ingratidão e esquecimento andam juntos, o povo não somente se esqueceu de que recebera de Deus, como também se portou como ingrato quando havia sido abençoado. Essa ingratidão foi vista quando os hebreus decidiram buscar os deuses cananeus como seus deuses pessoais. Aí a gente entra para uma perspectiva da terra de Canaã. O povo de Israel conseguiu entrar em Canaã, mas não conseguiu expulsar todos os povos que lá viviam. Como se isso fosse pouco, com o passar do tempo, eles viram-se em um processo de aculturação em grupos da terra, seguindo os seus cultos e trazendo para si o juízo divino. Ao invés de tornar-se um povo que serviria de exemplo para os seus vizinhos, Israel passou a praticar as ações que Deus condenava. Eugênio Merrill comenta que, após a geração de Josué ter passado, o povo esqueceu-se que o Senhor, ou seja, esqueceu-se do Senhor, melhor dizendo, trocando-o pelos deuses de Canaã, os deuses cananeus. Isso provocou a ira do Senhor, de forma que ele enviou o inimigo a Israel a fim de puni-lo e despertar-lhe o interesse em retomar para os caminhos do Senhor. Quando Israel se arrependia,
O Senhor levantava juízes que livrariam a nação. E assim experimentaram um período de paz e de justo governo. Por uma questão de segurança e bem-estar, não é costume sentirmos bem quando temos uma vizinhança que quer nos ver extintos. Esse foi o caso dos hebreus na Terra Prometida. Os povos no entorno de Israel fizeram o possível para destruir-lhe a paz e a existência. O povo de Israel entrou na terra, mas não se guardou da influência daquele ambiente, deixando inclusive se levar pelas mesmas práticas dos seus antigos habitantes. É notório que, por não terem expulsado todos os moradores daquela terra, os hebreus teriam sérias dificuldades. Sobre a permanência dos inimigos de Israel, Merrill entende que uma razão por que os israelitas não puderam expulsar todos os inimigos cananeus foi, de fato, que esses poderiam permanecer na terra como instrumentos, sempre que o Senhor precisasse disciplinar o seu povo. Bom, também esses inimigos podiam servir como um teste de lealdade ao Senhor e treinar a nova geração de israelitas na arte de fazer a guerra. O que você pensa? Coloca aqui embaixo esses questionamentos. É bem interessante a provocação de Merrill. Os hebreus não conseguiram entender que, ao misturarem-se com os povos de Canaã e seguir os seus costumes rejeitando a lei de Deus, esses povos seriam para eles, com a permissão do Senhor, os opressores do povo de Deus. A desobediência, ou melhor dizendo, a obediência ao padrão divino, mostraria que o povo servia a Deus e que ele próprio estaria com eles para protegê-lo. Entretanto, tal coisa não aconteceu. Pelo contrário, aconteceu a desobediência. Não por causa de Deus, mas sim por causa do comportamento do povo. A palavra de Deus mostra-nos que houve na história de Israel pessoas que lideraram o povo com funções diferentes. Moisés foi chamado por Deus para ser um libertador e legislador. Josué entrou com o povo na terra e serviu-lhe como um general para as conquistas que se seguiram. Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, que eram pessoas responsáveis por resolver questões litigiosas. Estes agiam como uma espécie de magistrados, analisando os problemas, julgando as questões que eram trazidos pelo povo. No livro de Juízes, eles também foram responsáveis por livrar Israel dos seus inimigos. A monarquia veio somente após o período dos juízes, ou seja, Moisés, Josué, juízes e a família monárquica, Quando o povo de Israel pediu um rei, e Deus concedeu-lhe que fosse governado por monarcas. Sobre os patriarcas, a autoridade judicial é exercida pelo cabeça da casa. Gênesis 21, 22, 27. As disputas entre famílias eram resolvidas pela força ou mediante acordo mútuo. Gênesis 21, Gênesis 31. Embora juízes não fossem desconhecidos fora do povo escolhido, Gênesis 19, 9, Êxodo 2,14, eles foram instituídos pela primeira vez em Israel por sugestão do sogro de Moisés, Jetro, para ajudar a Moisés a agir no interesse de Deus a resolver as disputas. O Código Deuteronômico fez provisão para que a escolha de juízes e oficiais em cada cidade, capítulos 16, verso 18 a seguir, os casos mais importantes deveriam ser julgados por um juiz com sacerdotes com assessores. Durante a conquista de Canaã, os juízes participaram nas assembleias solenes da nação, Josué 8:33, versículos a seguir, e o 24, verso 1. Após a morte de Josué, o destino de Israel dependeu dos juízes que o Senhor suscitou para salvá-los das mãos dos que o pilhavam. Juízes 2:16. Sua tarefa não era meramente julgar casos, mas manter a nação longe da idolatria e libertá-los da batalha. O verso 17 a seguir. Eles eram às vezes chamados de salvadores ou libertadores. O livro de Juízes registra suas façanhas desde Otiniel, do capítulo 3, verso 9, até Sansão, que vai os capítulos 13 ao 16. Entre eles estava a profetisa Débora, que é a temática nossa aqui, capítulo 4, verso 4 a seguir. O último da linhagem foi o sacerdote
e profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 1 até o 19, que julgou todos os dias de sua vida a Israel, visitando anualmente os centros chaves. Na sua velhice, o povo pediu um rei para o julgar. Débora é uma mulher que se destaca na narrativa bíblica como profetisa e como juíza. Por sua atuação corajosa nos seus dias, Israel viu a libertação contra um dos momentos de opressão pelo qual passou antes de haver um rei naquela nação. Débora, a juíza e profetisa de Juízes capítulo 4, dela se diz que era uma mulher de um certo lapidote, um nome que, por causa de sua forma feminina, tem causado muita especulação. Ela é descrita como uma mulher profetisa, a única coisa assim descrita em Juízes. Muitos séculos mais tarde, uma palmeira gigante que ficava entre Ramá e Betel era chamada de a palmeira de Débora. No tempo da opressão das tribos desgarradas de Israel pelo rei Jabim de Razó, Débora convocou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e deu-lhe a ordem de Deus para reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Jebulon, ou Naftali, tanto faz, tá? E marchar com eles para o Monte Tabor. O ofício profético não se restringiu aos homens, não. Débora era uma mulher que recebia os oráculos de Deus e, por meio desses oráculos, representava o Senhor e era usada por ele. Ana, filha de Fanuel, de Lucas 2,36, é descrita como profetisa quando Jesus foi apresentado no templo. Ressaltemos que nem todos os profetas do Antigo Testamento ou do Novo tiveram necessariamente os seus nomes registrados, nem suas profecias anotadas na Palavra de Deus. Entretanto, a ausência desses registros e nomes não invalida a atuação do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Débora julgava Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, como também julgando questões trazidas pelo povo. Por meio desse registro, Deus valorizou e mostrou quanto é importante haver uma comunidade dos santos, santas pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer atividades como essa. E esse não era um hábito incomum. Moisés julgava as questões trazidas pelos israelitas no deserto. Pessoas costumavam ter desavenças em uma coletividade. Em muitos desses casos, era necessária a intervenção de uma pessoa com autoridade, sabedoria e conhecimento e também temor de Deus para fazer com que haja ordem e que os desentendimentos não se tornem um fator que desestrutura a paz social. A necessidade de pessoas com discernimento é apontada no Novo Testamento em 1 Coríntios. Nesta igreja, irmãos levavam outros irmãos à justiça comum, situação que trouxe um certo constrangimento ao apóstolo Paulo. No primeiro século, como comenta Greg Keener, no mundo mediterrâneo em geral, as comunidades judaicas tinham seus próprios tribunais. Nas sinagogas, levar intrigas internas das comunidades cristãs ou judaicas ao magistrado secular era um luxo com que essas comunidades não podiam arcar. Afinal, já sofriam bastante calúnia da sociedade. Ainda sobre a questão relacionada a julgamento, os membros da classe social mais alta recebiam um melhor tratamento dos tribunais. Nada parecido com os dias de hoje, evidentemente. Esse fato, às vezes, gerava queixas de injustiça, mesmo na antiguidade. De fato, esse favoritismo acabou fazendo parte das próprias penas descritas nos códigos legais. Além disso, os membros das classes inferiores raramente conseguiam audiência para rentar, processar pessoas de status mais elevado. Entretanto, para Paulo, até os cristãos do mais baixo nível estavam capacitados a julgar os casos. A verdade é que não estamos livres do desentendimento entre os irmãos. Claro que não. Mesmo na igreja hoje em dia, evidentemente. Mas da mesma forma como Deus trata nossas atitudes de maneira doméstica, é louvável quando problemas entre os irmãos em Cristo possam ser resolvidos na comunhão dos santos, sem partidarismo, sem preferência pessoal. A primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra um problema tão grave para a igreja de Cristo
quando os irmãos daquela comunidade que chegaram a mover ações judiciais contra os outros irmãos, não haver na igreja pessoas que pudessem exercer juízo entre os seus irmãos. Isso deixou o apóstolo Paulo tão impressionado que ele chegou a perguntar: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6,3. A falta de pessoas com sabedoria e discernimento pode custar caro para a igreja. Olha que coisa interessante, irmãos, a prerrogativa ou a provocação desse autor nesta lição. E aí ele continua: as escrituras mostram a importância de Débora não apenas como uma profetisa, mas também como alguém que soube falar em nome de Deus a um homem chamado Baraque. A mensagem de Deus a este homem está registrada em Juízes 4, versos 6 e 7. Essa foi uma mensagem bem direta, objetiva. Deus ouviu a oração do seu povo e, na sua sabedoria, escolheu a Baraque para ir à guerra em o nome do Senhor. Baraque, um obediente relutante para entender o que se passava naqueles dias, precisamos ver que o livro de Juízes diz a partir do verso 1 do capítulo 4. O capítulo 4 de Juízes mostra uma situação de calamidade social gerada por ações pecaminosas do povo de Deus. Que novidade, né? Aos olhos do Eterno, as atitudes do seu povo não refletiam um compromisso com ele. Por isso, eles foram assolados pelo rei de Canaã. Jabim, que tinha uma máquina de guerra de 900 carros de ferro, uma frota imponente e opressora, e Deus, após ouvir a oração de seu povo, convoca Baraque para libertá-lo. George M. Schwab, eu espero que seja assim a pronúncia desse nome, comenta que Israel buscou a vontade do Senhor e reagiu ao chamado ou chamamento de Baraque. Em hebraico, melhor representado como Barak, que significa relâmpago, por meio da profetisa, Deus deu ordens a Baraque para avançar. Reúna 10.000 soldados no Monte Tabor. Deus prometeu que lhe entregaria Sísera com seus 900 carros de ferro no rio Quizon. Esse provavelmente não parecia ser um bom plano de batalha. O Monte Tabor se parece com uma tigela virada. Se os 900 carros de Sísera conseguissem cercar o monte com todas as forças de Baraque nele, não haveria escape e Israel perderia seus 10.000 homens. Baraque não necessariamente questionou o plano, mas pediu uma garantia. Essa mensagem é forte, irmãos. Ele confiava no deber de Deus apenas se a profetisa Débora o acompanhasse. Por causa dessa conduta covarde, Débora profetizou que a honra de destruir Sísera seria de uma mulher. É curioso, Schwab, considerar a conduta de Baraque como covarde, tendo em vista que mesmo relutante, Baraque obedeceu e trouxe livramento a Israel. Covardes não obedecem a um chamado para ir a uma guerra. Se em nossos dias há cristãos que não acreditam que Deus pode falar com uma pessoa especificamente em profecia, o que se pode dizer daqueles dias tumultuados dos juízes? Se formos considerar covarde toda pessoa que Deus chamou por uma missão e que inicialmente apresentou uma resistência ou dúvida ao chamado de Deus ou à forma como ele iria agir, teríamos que colocar na lista o próprio Abraão, o próprio Moisés, Gideão, pessoas que foram ícones na fé. Bom, Baraque pode ter se comportado com dúvidas, mas foi a batalha acompanhado de Débora e pela atitude desse homem, Deus trouxe livramento a Israel. Baraque foi relutante, mas discordo que ele teria sido um covarde. O terceiro tópico da lição belíssima de hoje, nós vamos trabalhar a vitória de Deus ou a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque e, apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a entender ou atender o chamado do Eterno para livrar Israel. E aqui cabe mencionar o papel de Débora nesse processo de encorajamento, que, de certa forma, ela pagou o preço da sua palavra profética e creu tanto na palavra de Deus, que Deus deu a Baraque, que foi com ele para a batalha, que não era um papel feminino na época. Ela estava disposta a ser usada pelo Senhor, trazendo palavra de Deus, ajudando as pessoas a cumprir o que Deus falou através do seu intermédio.
Há pessoas que têm sempre uma palavra de esperança, de incentivo para trazer, quando, porém, são desafiadas a colaborar, fazendo alguma coisa, voltam atrás. São hábeis comunicadores, mas não têm a disposição para agir de acordo com o que alega ser algo da parte de Deus para as outras pessoas. Débora não foi assim. Ela ouviu Deus falando e entregou a mensagem que Deus falou e foi ao teatro de operações com aquele que recebeu a mensagem de Deus. A presença dela no campo de combate trouxe segurança a Baraque, que sentiu motivado a obedecer ao Senhor e a ver que o Eterno faria cumprir a sua palavra. Mas o que falar, Débora demonstrou-se ser uma mulher de ação. Deus dá a vitória a Israel. A batalha aconteceu, Baraque obedeceu ao mandado de Deus e a vitória foi dada. Confere lá Juízes 4, versos 15 e 16. Joséfo fala que esse é feito da seguinte forma: Baraque e o resto dos israelitas, espantados com a multidão dos inimigos, intentaram retirar-se e afastar-se quando possível, mas Débora os deteve e ordenou-lhes que combatesse naquele mesmo dia, sem temer aquele grande exército, porque a vitória dependia de Deus e deviam confiar no seu auxílio. Travou-se o combate. Nesse momento viu-se cair uma forte chuva com granizo. O vento impelia com tanta violência contra o resto dos cananeus que os arqueiros e fundibulários não se podiam servir nem dos arcos nem das suas fundas. E os que estavam armados mais pesadamente tampouco podiam usar suas espadas, tão engeledados que estavam pelo frio. Os israelitas, ao contrário, tendo a tempestade pelas costas, não eram incomodados por ela e ainda sentia redobrada coragem, vendo nela um sinal visível do auxílio divino. Particularmente, eu não sou muito fã dos comentários de Joséfo, mas grifo aí. No fim, o Senhor trouxe a vitória ao seu povo como havia prometido. Somente ele poderia tornar intransferível o solo para os carros de ferro, transformando objetos que eram, em tese, uma vantagem competitiva em um claro embaraço ao avanço na guerra contra os hebreus. O Deus que criou a natureza utilizou-se dela para trazer livramento ao seu povo. O cântico de Débora diz, abre aspas, o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Fecha aspas. Juízes capítulo 5, 21 e 22. O comentário bíblico africano traz, não obstante, Baraque deve ter ficado temeroso diante de um exército tão superior. Débora o incitou a agir, dando-lhe suas duas garantias. Em primeiro lugar, asseverou, o Senhor entregou a Sísera nas suas mãos. E, em segundo lugar, afirmou que Deus participaria diretamente da batalha e, portanto, garantiria a vitória. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Animados por essas palavras, Baraque e os seus homens saíram para atacar os cananeus. No fim das contas, a tarefa mostrou-se muito mais simples do que esperado, pois o Senhor havia causado grande confusão no meio dos exércitos de Sísera, detendo os carros e espalhando os soldados. Capítulo 4, verso 15. A maneira como isso ocorreu é delatada no cântico de vitória de Débora. Nele, a juíza de Israel descreve os exércitos inimigos e diz, o ribeiro Quizon os arrastou. O leito do ribeiro Quizon permanecia seco a maior parte do ano, porém, depois das chuvas fortes, transformava-se numa correnteza intensa que, neste caso, parece ter prendido o exército de Sísera. Os pesados carros de ferro provavelmente ficaram atolados, obrigando Sísera a fugir a pé. Baraque consolidou a vitória lutando no território inimigo e perseguindo os soldados de Sísera até o seu quartel-general em Haresó. Olha que nome horroroso. Haroset Hagoim. Haroset Hagoim. Que coisa horrível, meu Deus. Onde todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, mas sua vitória só se completaria com a captura e morte de Sísera. O preço de crer ou não crer no que Deus disse.
As pessoas nem sempre estão dispostas, irmãos e irmãs, a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldade para acreditar que o Senhor estaria com ele naquela empreitada e, por isso, pagou o preço. A vitória veio de Deus e foi compartilhada por Baraque e Jael, mulher que matou Sísera, o capitão de Jabim. O grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não no campo de batalha, aumentando assim a sua desonra. É provável que Baraque estivesse olhando as circunstâncias que o cercava, como, por exemplo, 2 décadas de opressão dos cananeus ou o poder bélico que eles detinham. Ainda assim, ele atendeu à voz do Senhor. Porém, pediu garantias de que Deus seria com ele. Caríssimos, há formas adequadas de pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. Juízes 4:8. Ambos foram à guerra e Deus deu vitória a ele. Motivar pessoas não é um grande desafio, tanto quanto estar ao lado delas para motivá-las com a nossa presença. Até que ponto, então, estamos dispostos a ser usados por Deus, ficando ao lado daqueles que estamos sendo canais de comunicação de Deus? Mais do que dizer às pessoas que Deus está com eles, sejamos também presentes, tanto quanto Deus também o é, mais do que uma questão de fé, é uma questão de prática. Olha para você ver, o calor que está aqui em Belo Horizonte, misericórdia. A conclusão da lição de hoje: Débora é um exemplo em diversos aspectos. Mais do que juíza e profetiza, ela soube estar presente em um momento crítico da história do povo de Deus. Como líder, fez a diferença espiritual em um ambiente carente de iniciativas de retorno à fé no Deus vivo. Como profetisa, recebeu do Senhor a orientação necessária para falar com Baraque e, inclusive, motivá-lo à batalha contra os opressores do povo de Deus. Como mulher, temente a Deus, foi com Baraque à guerra. Ela sabia que a sua presença no campo de batalha era um incentivo a Baraque e aos seus 10.000 homens que o acompanhavam. Numa cultura primordialmente masculina, não vou usar a palavra machista aqui jamais, mas masculina, Débora soube ser usada por Deus com sabedoria e teve o seu nome registrado na história, mostrando que o Senhor usa homens e mulheres para o louvor da sua glória. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que amam sejam como o sol quando sai a sua força. E sossegou a terra 40 anos. Juízes, capítulo 5, verso 31. Cântico de Débora após a derrota dos inimigos do povo de Deus. Perdoe a minha suadeira. É impossível num calor tão grande desse. Inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos, com seus contatos no WhatsApp, nas redes. Deus abençoe sua vida. Te espero na próxima lição. Obrigado.